O segundo fator de satisfação é a importância do outro. As pessoas estão mais satisfeitas quanto mais elas se preocupam com quem está à sua volta. Quanto mais conseguem olhar quem está em volta, se preocupar e se dedicar algum tempo, algum afeto, alguma coisa a quem está do lado. O individualismo não é fator de satisfação, é fator de insatisfação. O terceiro ponto é o bairro expandido, aquilo que eu já mencionei, é olhar o mundo através do bairro, poder expandir o olhar e perceber o mundo através do bairro onde ela está. O quarto ponto é a ética. As pessoas são tão mais satisfeitas quanto mais elas acreditam que existe um substrato ético que perpassa a relação entre as pessoas. Se as pessoas não acreditam numa ética subjacente, elas são mais insatisfeitas. E o último ponto é o transporte coletivo e a escola. Não enquanto sistema, é o ônibus ali perto de casa ou a escola que está perto de casa e que meu filho frequenta. É bom notar que desses 5 fatores, raízes geográficas, a importância ao outro, o bairro expandido e a ética, mais transporte e escola, só o último é o que requer maiores investimentos financeiros. Os outros 4 requerem investimento sim, mas investimento da mente e do coração, não do bolso. E a gente tende a fazer uma inversão, imaginar que os projetos são tão mais importantes e rendem tão mais benefícios quanto mais dinheiro se investe neles. Não, eles são tão mais importantes quanto mais a gente se doa no projeto, estabelece relações e facilita o estabelecimento de relações. Então foi a partir destes princípios que a gente construiu um projeto, que é no Corredor Noroeste, e aí eu conto um pouquinho do que é a MTU, que é uma empresa responsável pelo gerenciamento do transporte de média capacidade nas 3 regiões metropolitanas, de São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista, e o transporte intermunicipal, isto é, aquele que faz ligação entre os municípios das diversas, dentro de uma região metropolitana, nas diversas regiões metropolitanas. Só para ficar mais claro, por exemplo, um ônibus que vai de Guarulhos a São Paulo, ou de Vinhedos a Campinas, ou de Praia Grande a Santos. São ônibus que estão definidos como transporte intermunicipal metropolitano. Na região metropolitana de São Paulo, o quadro de participação é, em primeiro lugar, os ônibus municipais de cada um dos municípios que compõem a região metropolitana, o trem 8%, metrô 19% e os ônibus metropolitanos 18%. Na Baixada Santista, além dos ônibus municipais e dos ônibus MTU, nós temos as barcas com 10%, e na região metropolitana de Campinas a divisão é entre ônibus municipais 63% e os da MTU 67%. O objetivo deste projeto piloto é o de otimizar os resultados de ações de governo junto a comunidades ou a segmentos definidos e, simultaneamente, fortalecer os laços existentes na comunidade e os laços da comunidade com os diversos setores de governo. E o case, o piloto que a gente apresenta é este corredor, o trabalho com comunidades ao longo do corredor da região metropolitana de Campinas. E aí o público direto com que a gente trabalha são os líderes comunitários, informais ou informais, quer dizer, o presidente de uma associação, mas também o líder informal, a pessoa que tem interlocução, tem proeminência na comunidade, o capitão do time de futebol, não precisa ser o presidente de uma associação, a gente vai detectando as pessoas que têm maior interlocução na comunidade. O projeto se estrutura em 4 pilares. Um é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU. O outro
a escola da família, porque a reunião com os líderes se dá como parte do programa Escola da Família. Um terceiro, que é a prefeitura, porque todo o trabalho a gente convida a prefeitura e a prefeitura tende a participar ativamente, e a própria comunidade. No centro tem um quinto representante, que seria a empresa concessionária de ônibus. Só que neste caso, como é um corredor que será implantado, a licitação não foi feita e a gente não tem esta empresa ainda. Mas em outros projetos chamaremos o concessionário de ônibus, porque ele tem interlocução direta. Aliás, o ônibus é um dos instrumentos de governo de maior capilaridade, que chega às comunidades. Claro que chega a água, chega a luz, mas enquanto gente chega principalmente a escola e o ônibus. Então ele será chamado. Mas a gente convida também outros órgãos de governo que não são pilares, mas são como participantes, como a Secretaria de Planejamento, através da diretoria regional, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através também da sua diretoria regional, as RADs, a Gencamp, a Implaza, a própria Secretaria de Transportes Metropolitanos, que participa por meio da sua Coordenadoria de Relações Institucionais. Então, a gente busca os líderes, cria parcerias. E como é que se constitui um grupo? Ele se constitui a partir das seguintes bases. Primeiro, o grupo tem que ser real, verdadeiro, não só um grupo de fala. Portanto, tem que ter relação entre as pessoas. O grupo tem que se constituir a partir de um objetivo comum, que não é dado por mim nem pelo governo, é o objetivo do próprio grupo que a gente tenta explicitar e que tem relações interpessoais. Cria-se relações de afeto. Aí a gente tem um grupo que funciona. O grupo tem que ser simultaneamente um grupo de ação, né? Tem um objetivo e vai buscar construir o seu objetivo, mas também um grupo de informação, onde se dissemina informação, onde se cria informação, onde se divulga informação, e um grupo de desenvolvimento individual e grupal. As pessoas aprendem a se conhecer melhor, têm que aprender qual é o seu potencial e aprender a atualizar o seu potencial. Um outro princípio que é muito comum a gente, quando chega numa comunidade e digo eu sou o governo, o que eu obtenho é uma lista de demandas. Né? Demanda que a gente não consegue atender todo tipo de demanda. Então a gente tenta quebrar esta polaridade, governo, comunidade que faz demanda e governo que tenta atender demanda, mas uma integração a partir de uma atuação conjunta. Vamos ver, nós juntos, onde há uma corresponsabilidade entre o governo e comunidade, para ver o que é possível fazer juntos. Um pluralismo necessariamente etário, religioso, político, étnico, não? Procura-se valorizar a diversidade, porque a diversidade está presente na comunidade. Construir uma simetria entre agentes, o que quer dizer, há elos mais fracos numa comunidade. Pessoas melhor informadas, de maior nível de instrução, ou com um poder de liderança mais forte, e outras que são mais fracas. E a gente tenta fazer com que seja minimamente simétrico essas funções. E no limite, a gente busca a constituição de rede, quer dizer, fazer com que uma comunidade se relacione com outra. Mas o objetivo final é de constituição de redes de comunidades. Então, por exemplo, se o objeto do trabalho for um rio, é fazer com que as diversas comunidades que estão